Porque às vezes me parece estranho quando as pessoas, elas mostram as cartas de tarô com um significado muito específico. Isso é isso. Quando elas pegam a carta e falam assim, ó, isso aqui quer dizer isso, né? Sem um contexto, sem as outras cartas que estão em volta. Isso é esquisito, tá? E isso incomoda muita gente por uma razão, tá? As cartas, elas são metáforas, né? Então, uma metáfora, ela só é uma metáfora quando ela tá ligada a alguma coisa, né? Ela é uma figura de linguagem de alguma maneira. E a gente tem um conceito que é muito usado para explicar uma carta de tarô, e por isso uma carta de tarô, ela pode representar uma coisa para uma pessoa e uma coisa para outra pessoa. Por isso que a gente tem essa liberdade, porque a gente tem esse conceito de estranho atrator. É um conceito que fala sobre a gente ter um círculo que ele vai diminuindo cada vez mais até ele chegar num ponto muito específico que ninguém nunca conseguiu chegar, mas que é aquele local onde a gente tem a descrição perfeita da carta, né? E você pode sim estar mais longe dessa descrição, mais próximo dessa descrição, que não quer dizer que você está errado, tá? Mas percebe que sim, é uma descrição da carta. É que depende muito do contexto. Depende muito do que está em volta da carta. E tudo isso é atraído pela carta, né? Então a gente tem essa ideia de estranho atrator. E porque as cartas são uma coleção de símbolos que querem dizer muitas coisas, muitas vezes a gente usa palavras-chave para falar a respeito dessas cartas, e sim, as palavras-chave elas podem estar mais próximas do meio ou mais longe do meio, né, desse estranho atrator. E os significados, eles são multivalentes. A gente tem multi-significados. Não quer dizer uma coisa, né? Então, não é um significado que ele é estável sempre. Ele é um significado que se altera dependendo do contexto. E é por isso que a gente precisa de contexto. Porque é um significado que ele é um estranho atrator. Ele atrai o contexto. Ele atrai o que está em volta. E isso faz com que a gente consiga entender o que a carta quer dizer, dependendo do que está em volta. Consegui explicar, mais ou menos? E é por isso que a gente também tem essa dificuldade em falar, olha, isso aqui é isso aqui, né? Porque às vezes, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, aquilo ali, entende? Às vezes é muita coisa e às vezes pode ser nada naquela leitura, percebe? Essa é a dificuldade do tarô.